Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Cacciatore, eu sou educador e no vídeo de hoje nós vamos discutir esse livro do Mário Sérgio Cortella chamado Educação, Escola e Docência. Eu acho que só com esse título, Educação, Escola e Docência, tem um turbilhão de coisas para nós discutirmos. É um livro pequeno, assim, é um livro de 100 e poucas páginas, você pode ler em algumas horas, mas é um livro essencial. Acho que todo mundo que tem interesse pela área da educação deveria ler esse livro. Ele faz algumas reflexões sobre as práticas dos professores e educadores, algumas reflexões sobre a convivência dessa nova geração, a relação entre família e escola. São coisas que a gente às vezes não para pensar, todo mundo sabe, mas ele dá aquele estalo assim, e fala, ô louco, é verdade. Nesse vídeo eu vou explicar a minha interpretação em relação ao conteúdo que eu li aqui. E aí eu acho que depois a gente pode fazer algumas discussões, vocês podem colocar nos comentários o que vocês acham e tudo mais. Eu dividiria esse livro em 3 partes. Na primeira parte, ele faz uma crítica e uma reflexão sobre a prática docente na escola. Uma segunda parte, ele faz uma análise sobre as relações sociais entre filhos, pais, escola, como que tem se dado isso. E no final, ele faz um texto motivacional à profissão do docente na escola e como essa profissão é importante não só nos dias atuais, mas sempre foi e acho que sempre vai ser também. Bom, então vamos começar sobre essa primeira parte que eu falei, que ele faz uma reflexão sobre o trabalho do docente na escola. É mais do que claro que nós vivemos num período de turbulência, não só turbulência na escola, mas na economia, em tudo, na política. E aí ele fala que esse período de turbulência ele é interessante porque são dos períodos graves que a gente tem que saber gerar períodos grávidos. O que seriam períodos grávidos? Seria um período onde a gente poderia gerar uma nova concepção de futuro. Só que esses períodos têm algumas questões que são preocupantes no sentido da educação. Por quê? A escola é uma instituição que não conseguiu acompanhar os avanços da tecnologia. A tecnologia avançou de uma forma tal que a escola não acompanhou as mesmas evoluções. Então hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, para saber como que a gente vai trabalhar a questão do celular em sala de aula. Por exemplo, se alguns anos atrás os professores tinham problema em relação ao aluno mascar chicletes, usar boné, hoje eles têm problema com fone de ouvido ou com celular em sala de aula. Então são focos que vão mudando ao longo do tempo. A gente sabe dessa mudança, mas tem uma questão que muitos professores e educadores têm preguiça. Por quê? É muito fácil, você que está ali na sua zona de conforto, com as suas aulas planejadas já de 20 anos atrás, você tem feito a mesma coisa, para você tem dado certo. Você fala, por que eu vou tentar repensar minha prática pedagógica, sendo que beleza, meus alunos estão ali, estou dando minhas aulas, estou ganhando meu salário, aí tá. Os professores precisam sair dessa zona de conforto para tentar mudar essa lógica. A gente vê que já não tem muitas coisas que já não estão dando certo. Tem professor que passa 50 minutos dando aula expositiva de 50 minutos. A gente sabe que os alunos já não conseguem mais ficar concentrados 50 minutos numa aula. É impossível isso. E aí, claro, você gera uma agitação, o professor tenta controlar de uma forma autoritária, gera um conflito, e aí isso gera vários problemas. O professor é um dos tripés que vai fazer essa mudança, certo? Só que para isso ele precisa sair dessa zona de conforto. E aí ele usa um conceito chamado humildade pedagógica. Ele até cita Sócrates com a frase, só sei que nada sei. Porque o professor, por muitos anos, era o dono do conhecimento. Eu tenho todo o conhecimento na minha cabeça e vou transmitir para os meus alunos. Hoje a gente sabe que não é mais assim, a internet está aí, os alunos têm informação, milhões de informações diariamente. O professor não é o único meio de informação que os alunos têm. Então o papel do professor, a primeira coisa é ter a humildade de dizer que, olha, não sei tudo, a gente pode procurar juntos. E aí ele fala que o papel do professor, então, é mediar essas informações que os alunos recebem e transformar a informação em conhecimento. Até porque informação é uma coisa e conhecimento é outra. O grande motivador de tudo isso tem sido a tecnologia, porque a tecnologia, como eu falei, mudou muito em pouco tempo. E aí você vê pontos positivos, claro, e mais pontos negativos também. Porque, por exemplo, em relação aos pontos positivos, a velocidade, a praticidade, a quantidade de informações, mas nos pontos negativos você vê a dispersão de atenção das novas gerações, por exemplo. Ou os alunos que ficam no celular até tarde, na escola não conseguem prestar atenção no outro dia de manhã, até porque o cérebro não consegue nem descansar. Ele vai para a cama com o celular, acorda, a primeira coisa que ele faz, liga o celular novamente. Então esse fluxo de informação é muito rápido para o cérebro poder processar. E aí o Mário Sérgio Cortella coloca 3 palavras-chave: o foco, a contextualização e a relação entre o empírico e o abstrato.
porque para eles é muito difícil muitas coisas a gente conseguir transformar aquilo que é abstrato em empírico. Então esse é o papel do professor. E claro, modificar sua metodologia. Hoje a gente sabe que não dá mais pra gente ficar 50 minutos só com aula expositiva, mas também não dá pra gente só usar tecnologia. O aluno também não quer que dê toda a aula no PowerPoint. É que às vezes a gente pensa assim, eu vou transformar a minha aula no PowerPoint. Aí aquilo que o professor escrevia no quadro, ele vai colocar no PowerPoint. Na verdade mudou a ferramenta, mas a metodologia continua a mesma. Então, o problema, consequentemente, vai ser o mesmo, certo? O aluno não vai conseguir prestar atenção os 50 minutos da aula. Então, por isso que a gente tem que variar esse método. Faz uma atividade, faz uma discussão, um trabalho em grupo, alguma coisa para fazer com que o aluno tenha essa variação, assim como na vida dele tudo tem essa variação de fluxo de informações, para que ele consiga otimizar o tempo dele enquanto ele está em sala de aula. E aí, a segunda parte do livro, que o Mário Sérgio Cortella vai discutir sobre as gerações, ele foca na geração Z, né? Ele até chama de geração do agora, que é essa geração que, na verdade, tem um grande gap entre as gerações anteriores. Eu me considero a geração Y, e mesmo assim já vejo uma diferença enquanto educador com os meus alunos do 9º ano, por exemplo. Há uma grande diferença, porém essa é uma geração que não tem paciência, ela não tem aquele processo de esperar as coisas ficarem prontas. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na base da velocidade, e se demorar muito elas enjoam. E aí você tem mais dois problemas, que é a insatisfação de tudo. Ou seja, o Pokémon surgiu, agora, nossa, eu vou jogar Pokémon, jogo uma semana, enjoei, não quero mais, estou insatisfeito. Isso é um problema que às vezes tem refletido até em questões sociais. Até os próprios relacionamentos já não estão tão duradouros, porque, conheci aquela pessoa, não gostei, quero outra. Descarta, vamos pro outro. Porque tudo é descartável e tudo é fácil de se renovar. E também a ansiedade muito grande. É difícil fazer com que essas crianças controlem a ansiedade no sentido de esperar as coisas ficarem prontas. Cada coisa tem seu tempo, mas elas sempre buscam as coisas no tempo delas. E aí você tem essa geração que os pais gostam de dizer que são os filhos independentes. Nesse livro é interessante que ele dá um exemplo, que essa geração Z é a primeira geração que os pais falam, não, meus filhos são independentes. Porque, por exemplo, a minha geração e as gerações anteriores, nós tínhamos uma forte relação com os pais. Nós dependíamos dos pais de uma maneira positiva, no sentido de que meus pais me acordavam, eles controlavam o que eu estava tomando de café, eles diziam, vai escovar os dentes, vai tomar banho. Hoje em dia, o aluno acorda com o celular, muitas vezes o pai está dormindo, o pai não sabe se ele tomou café, se não tomou, se fez a higiene pessoal, se não fez, entra na van, vai para a escola, fica o dia inteiro na escola, volta para casa, cansado, dorme. Aí o pai às vezes chega depois do aluno, do filho, não tem essa relação social, mas o pai diz, não, meu filho é independente, ele faz tudo sozinho. Segundo o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, se o aluno for de uma classe social média alta, a única pessoa, o único adulto que ele vai ter relação no cotidiano vai ser a empregada, por exemplo. Só que essa relação vai ser uma relação hierárquica, porque ele tem o poder perante aquela pessoa. E aí isso gera um problema. Por quê? Porque ele não está acostumado com pessoas dando ordens a ele. Vai escovar os dentes, vai tomar banho, agora vamos comer. A escola é ainda o único espaço que tem um professor que vai falar para ele, me dê sua lição de casa, cadê seu uniforme? Sente, escute. E aí isso gera um conflito, porque ele não está acostumado a receber ordens de adulto. A gente vê que tem alguma coisa que está dando errado. Muitos pais também acabam tirando o direito da criança de errar. Porque, por exemplo, eles tentam suprir essa ausência numa forma de contribuir o máximo que eles podem com os desejos e as vontades das crianças. Só que aí está um problema, porque eles não querem que a criança sofra. Esse processo de erro e sofrimento faz parte da formação dos alunos. E aí o aluno vai mal na escola, o pai não tenta entender o porquê que ele está mal na escola e tentar construir aquela identidade ou aquela formação no sentido de que ele vai melhorar aquilo e vai aprender com o erro. Não, ele já vai direto para a escola bater de frente com os professores. Epa, peraí, como assim meu filho está indo mal? Não, meu filho é independente, ele faz tudo, como que ele vai mal na escola? As pessoas estão nesse beco sem saída. Ele fala que ele não está fazendo uma menção ao passado, muito pelo contrário, até porque isso daí seria tolice. Ele diz que muitas coisas que eram importantes estão se perdendo ao longo do tempo. E aí essa geração, que é a geração do fast, tudo rápido, tudo pronto, né? Ou seja, não tem nada que a criança precisa fazer. Então, os brinquedos vêm prontos,
a comida vem pronta, tudo tá pronto na verdade. Tanto que esses dias eu estava conversando com um colega meu, Marcos Torres, e aí ele tem, a filha dele estuda num colégio Waldorf, e ele tava falando, não, porque a lição de casa dela era fazer um boneco de tecido, e aí ela veio até mim e falou, olha pai, agora é a tua parte da lição, você precisa costurar o boneco. Ele falou, eu pensando em mil coisas, voltei naquele momento ali, e é como se fosse uma transposição, né, desse mundo da informação para o mundo da calmaria, onde ele vai poder construir esse espaço e esse momento com a filha dele. Com certeza aquilo dali sim é um momento de formação. Enquanto ele está tentando aprender junto com a filha, e aí é um ato tão simples no sentido de você usar uma sabedoria tátil, mas ao mesmo tempo algo que você vai fazer junto, construir junto com a sua filha. E com certeza ela vai lembrar aquilo para sempre, né? E a gente estava discutindo essa questão, que esses momentos já estão se perdendo. Por mais que às vezes a gente pense, eu tenho que sentar ali agora, construir essa lição de casa com a minha filha. Mas isso é importante, a gente não pode deixar isso se perder no mundo da educação. A parte dos pais acompanhar as lições de casa com os filhos é muito importante. E aí qual o papel então dos professores perante essa situação? A gente tem que voltar naquilo que eu já tinha falado dos conceitos principais lá, do foco, a contextualização. Até porque a contextualização seria o trabalho principal do professor. Tentar trazer um assunto que para o aluno é muito distante, ele não tem interesse nenhum, para algo que faça sentido na vida dele. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Jefferson, e ele estava me explicando que para ele discutir o conflito da região dos Balcãs, ele começou uma discussão sobre brigas de torcidas organizadas. Então ele foi lá, pegou vários vídeos de torcidas organizadas, e aí estava mostrando como que se dá esse conflito entre as torcidas organizadas para fazer uma amarração para chegar num conflito territorial na região dos Balcãs. Ou seja, aquilo dali atrai o aluno está relacionado com aquilo, ele vê aquilo, ele torce para aquele time. E são essas contextualizações que o professor tem que pensar e fazer para o aluno se sentir entusiasmado e falar, nossa, não tinha pensado que uma discussão de território em países europeus pode estar relacionado com o que eu vivo aqui, do meu lugar. Só que, claro, junto a isso tem a questão dos valores, porque a escola, na verdade, ela já tem um processo de escolarização, ela já tem a função de escolarização. Então, cada vez mais a família tem depositado a função de educação e da formação de valores dessa criança. Os pais também não sabem o que fazem. Às vezes a escola tem que resolver problemas de uma briga de WhatsApp que aconteceu quando eles estavam no clube, mas aí os pais não sabem o que fazem e vão pedir ajuda para as escolas. Na verdade, não é a escola que tem que resolver esses problemas, e sim a escola e a família sentar para tentar pensar o que eles vão fazer para evitar esses problemas. Por isso é tão importante essa relação entre os pais e as escolas. Porque muitos pais hoje, eles terceirizam a formação dos filhos para as escolas e acham assim, olha, eu estou pagando como se fosse uma relação comercial. Mário Sérgio Cortella até cita isso, né? Como se fosse baseada na lei do consumidor. Olha, estou te pagando, então você tem que criar meu filho. Se meu filho não estiver bem criado, no sentido de valores, e no sentido de conhecimento, eu vou cobrar de vocês. Então eu vou bater lá na porta para falar, ei, o que está acontecendo? Por que meu filho tirou um 5? E aí a terceira parte, ele termina o livro falando da importância do educador nesse processo de formação do aluno. Que não é só papel do educador formar essa criança, no sentido de valores, cidadania, mas é um dos principais. E a família é outra, que também tem que estar junto. E ele fala que o trabalho do educador está ficando cada vez mais difícil nessas mudanças, nesses conflitos com os alunos, com a família, com a própria sociedade, até com conflitos com a lei, mas mesmo assim a gente continua na luta. Cada sala que você entra, você se empolga, é uma magia que ocorre ali. Então o professor é essa criatura que tem conflitos diários, mas ao mesmo tempo tem sonhos diários. Eu, por exemplo, saio da aula, vou pra onde eu tô pensando no que eu posso fazer. Eu olho às vezes uma reportagem e falo, nossa, isso eu posso usar. Mas claro, a gente volta no começo desse vídeo que é preciso sair da zona de conforto. Tanto que o Mário Sérgio Cortella termina o livro usando uma frase de um francês que diz que o futuro é o passado em preparação. É até meio complicado, mas é algo assim, que passado nós vamos deixar para o nosso futuro, até porque nós estamos construindo esse passado. Era isso que eu queria contribuir no vídeo de hoje. Então se você gostou, curte o vídeo, compartilha, curte a página, o canal, deixe seus comentários, faça suas críticas, tudo é bem-vindo nesse canal. Eu aguardo você no próximo vídeo, na próxima semana, ok? Obrigado pessoal, até mais, tchau, tchau.